Olá, turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula online, dando continuidade ao nosso segundo bimestre. Hoje a aula está para lá de interessante. Estaremos falando sobre os efeitos dos moderadores de apetite no organismo e a atividade física. Gente, esse tema nunca vai deixar de ser atual, nunca vai deixar de estar na moda, porque sempre a gente vê dietas falando que esse ou aquele medicamento é o melhor, ajuda a perder peso de forma rápida. Tudo bem, vai ajudar. Mas será que ele vai garantir saúde? Será que ele vai garantir manutenção daqueles quilinhos que você perdeu? Então, vale a pena prestar bastante atenção nessa aula, tá bom? Para você conhecer, se ajudar e, claro, ajudar aqueles que você puderem, aqueles que estiverem ao seu alcance envolvendo esse tema aí, ok? Não esqueçam de assistir essa videoaula até o final, ler o texto, fazer todas as atividades e sabe, qualquer dúvida, só me acionar no grupo de WhatsApp, ok? Bora lá então. Bom, o que são os inibidores de apetite aprovados e por que a Anvisa é contra? Olha só, por essa pergunta no slide inicial, você já pode saber que eu fiz escolha por um texto jornalístico que trouxe essa questão política também, da liberação dos inibidores de apetite pela Câmara e a proibição pela Anvisa. Por que eu fiz questão de trazer um texto assim? Porque além do conteúdo da substância em si, desses inibidores de apetite, vocês estarão por dentro também desse jogo político, dos interesses e dessa divergência de opinião. Achei isso muito interessante, achei que isso vem enriquecer esse conhecimento que hoje a gente está trabalhando nessa aula. Então, o que são os inibidores de apetite? Bem, os inibidores de apetite, eles são medicamentos à base de anfetaminas. Mais à frente a gente vai ver qual o efeito das anfetaminas no nosso corpo, ok? E por que a Anvisa é contra? Bem, na leitura do texto na íntegra, você vai perceber que desde 2011 a Anvisa proibiu esses medicamentos, liberou somente os derivados da subtramina. Então, por que a Anvisa foi contra? E aqui no texto vai ser colocado para gente os efeitos colaterais, e isso é o posicionamento da Anvisa, ok? Os efeitos colaterais eram graves e não compensavam os benefícios do seu uso. A justificativa, então, da Anvisa foi baseado na revisão de mais de 170 estudos científicos que constatavam, de acordo com a Anvisa, não é, a baixa eficácia desses medicamentos na perda de peso. No documento aparecem reações adversas como arritmias cardíacas, dependência, distúrbios psicóticos, ansiedade, insônia, psicose, transtorno obsessivo compulsivo, tontura, náusea e palpitações. Então, essa é a justificativa da Anvisa, e aqui você viu uma justificativa embasada, né, por estar se posicionando contra esses medicamentos. Bem, o que são estes inibidores e para que eles servem? Olha, os anorexígenos, assim chamados, né, são medicamentos à base de anfetamina que eles vão funcionar como moderadores de apetite. Os remédios são receitados em tratamentos contra a obesidade, em geral, quando dieta e exercícios não dão os resultados pretendidos. Então, teoricamente falando, mesmo aqueles que são favoráveis a esses medicamentos,
eles partem do princípio que, primeiro, dieta e exercício. Se isso não funcionar, aí sim entra com essas substâncias inibidoras de apetite. No seu texto, você tem a tabela com índice de massa corporal, porque aqui você vai ter uma noção quando que essas medicações elas serão receitadas para o paciente. Segundo a endocrinologista, é quando o índice de massa corporal for maior que 30, não é? Então, ou acima de 25, quando estiver associado a doenças como colesterol alto, diabetes e hipertensão. Agora, o que são anfetaminas? Como que ela age no nosso organismo? A anfetamina, ela é uma substância que estimula o sistema nervoso central a enviar uma mensagem para o cérebro que o organismo está saciado. A substância também aumenta a liberação de neurotransmissores, noradrenalina e dopamina, reduzindo o sono e a fome e provocando um estado de agitação psicomotora, devido ao seu potencial para causar dependência. Contudo, a Organização Mundial de Saúde recomenda que seu uso não ultrapasse 12 semanas. Então, tem também as restrições, mesmo aqueles que O que dizem então quem é a favor e quem é contra essas substâncias? Por que entidades médicas são a favor dos medicamentos? Olha, os médicos que prescrevem esses medicamentos e são a favor do posicionamento do legislativo em ter aprovado esses medicamentos, eles dizem, entre outras coisas, um argumento assim bastante forte que eles usaram, é que nenhum medicamento está isento de riscos e cabe ao médico prescrevê-lo com segurança. Há quem diz também que o problema maior são medicamentos associados, né? Então, eles vão ser a favor desses medicamentos com base na determinação, na indicação para esse grupo que está sendo tratado, bem como evitar associações de remédios. E outra coisa, eles vão dizer também que existem medicamentos que são liberados, porém são muito caros. O texto cita o exemplo de um medicamento que custa R$ 900. Então, assim, vai restringir muito o número de pessoas que podem fazer o uso desse medicamento. Ele reforça que é excelente, porém é muito caro. E aqui, quem é contra a venda desses medicamentos, um dos argumentos que a gente pode ressaltar é que esses medicamentos não são eficazes a médio e a longo prazo, ou seja, de 6 meses a 3 anos. Todos os estudos disseram que eles eram pouco seguros, com uma taxa muito elevada de eventos adversos graves, e eles eram pouco eficazes ou nada eficazes. Apresentavam algum efeito no curto prazo, mas no médio e longo prazo eram absolutamente ineficazes para tratar a obesidade. E o senso comum diz isso pra gente sim. Quantas vezes a gente já ouviu falar que certas pessoas já fizeram uso desses medicamentos, perderam peso, depois adquiriram esses quilos extras, tudo novamente. Então, realmente, são posicionamentos que valem a pena estar analisando e colocando na balança para ver aquilo que aqui eu trouxe para vocês uma proposta de reeducação alimentar muito interessante. Por quê? Se a gente vai se posicionar contra os inibidores de apetite, e é o meu caso, eu acredito que não é a melhor opção, existem outras opções para que a gente possa
alcançar um controle de peso ou atingir o peso ideal. Então, uma das minhas propostas é a reeducação alimentar. E por que que a reeducação alimentar ela tem sido hoje uma aliada muito grande dos endocrinologistas, dos nutricionistas para o controle do peso? Porque quando você muda a maneira de você ingerir a sua alimentação, aquilo vai ser um hábito que você vai levar para a sua vida toda. Então, não vai ser algo somente a curto prazo. Não, aquilo vai ter interferência direta, tanto na sua maneira de viver, quanto da sua família. Então, representa uma alternativa excelente para essa questão de controle de peso. E lógico, não preciso nem citar, mas aliada à atividade física, então, são benefícios que você vai levar, que vai perdurar ali a sua vida toda. Mas como funciona a reeducação alimentar? Olha, a reeducação alimentar, ela é uma maneira que você pode se alimentar bem, você pode comer de tudo, sem privações, somente com algumas observações muito interessantes quanto da ingesta da alimentação, tá? Então, é um princípio de comer de tudo, os alimentos podem ser consumidos com moderação, equilíbrio e nos horários corretos. E aqui ele faz uma observação, não só o tipo de alimento, mas o modo de comer. Aí aqui vem, é claro, observando a informação nutricional do alimento, não é simplesmente você comer porque está no seu horário de comer, não, você tem que ver essa balança energética de acordo com o que você precisa adquirir de quilocalorias por dia, dependendo de quanto você vai gastar de calorias por dia, se você é sedentário, se você não é, então observa também essa balança, mas também a maneira, como assim? Não comer tão rápido, mastigar bem os alimentos, estar sentado à mesa, evitar comer à frente da televisão, não fazer refeições de forma tão rápida. Então, todas essas observações a gente tem que estar se atentando para essa reeducação alimentar. E aqui vem, reeducação alimentar sem privações, é o que o texto fala para nós. Se você, por exemplo, hoje come um pedaço de pizza, por exemplo, você não vai fazer isso todos os dias. Então, é claro que um dia ou outro você se dará ao luxo de um alimento um pouco mais calórico, mas que pelo menos nos outros dias você vai estar contrabalanceando isso daí. E como identificar que você está alimentando mal, ou seja, que você vai ser preciso recorrer à reeducação alimentar? São muitos sinais que a gente pode estar observando, mesmo antes do aumento de peso. O simples fato do nosso cansaço, da fadiga, significa ali que de repente você não está se alimentando da maneira correta. Então, é bom dar uma olhada como que anda a sua alimentação e colocar, estipular algumas maneiras para adquirir melhor proveito dos seus alimentos. Aqui também o texto cita para nós a falta do sono reparador. Então, isso é muito interessante. Você dorme à noite, quando acorda no outro dia, está cansado. Então, de repente, isso pode também ser fruto da má alimentação. A constipação, que é a prisão de ventre, né? Flatulência, gases, a perda do paladar, quando a pessoa passa a não diferenciar mais alimentos bem preparados e naturais de outros industrializados. Sabe aquela pessoa que tanto faz comer um saco de batata Ruffles e comer uma salada bem preparada? Para ele tanto faz, para ele alimenta do mesmo jeito. E até a questão do próprio paladar.
porque nas primeiras garfadas, quando você está se alimentando para saciar a sua necessidade de alimento, a comida tem um paladar. Quando você já está saciado, mas está insistindo na ingesta daquele alimento, é como se o paladar já sumisse. Aí você tem a necessidade de encher a barriga e não de alimentar de forma prazerosa. Então, isso é também um sinal de alerta. Dores de cabeça também pode denunciar que a pessoa está precisando fazer uma reeducação alimentar. Falhas da memória também, porque a gente tem que ter em mente que a alimentação, ela também é uma fonte de todos os nutrientes. E os nutrientes equilibrados no nosso organismo vai trazer para nós essa qualidade de vida, sim. Então, por isso é muito importante estar atentos a esses sinais e recorrer o quanto antes a uma reeducação alimentar. Como eu disse, não somente para manutenção do peso, mas para uma melhora e bem-estar geral. Então, por hoje é só.